Mais um episódio do Fala aí, Sesmac! Esse podcast vem contribuindo com a sociedade de maneira geral, não é isso, professora? E muito. E esse episódio especificamente, um episódio especial, né, professor Vitor? Exatamente, eu sou o professor Vitor. E eu sou a Águida Feitosa. Claramente trazemos temáticas que são, antes de tudo, esclarecedoras para a sociedade. Por isso que hoje a temática mais importante é cuidar do meio ambiente, não é verdade? Cuidar do meio ambiente, então entender, né, desastres naturais, ambientais. Principalmente essa relação, né, do homem com a sociedade. Perfeito. E com o meio ambiente. Exatamente isso. É observado que quase metade dos poluidores encontrados nos mares são plásticos, professora Águida. Para além disso, grande parte desses poluidores constitui-se toneladas depletadas no mar a cada ano. Por outro lado, também existe um grande questionamento associado aos riscos, ao qual o nosso ambiente possui e que pode também, de uma certa forma, levar pessoas em perigo. E por isso que trouxemos duas pessoas fantásticas. E grandes né? consequências, né, professor As Vitor? consequências são enormes. A gente vai falar muito sobre isso. Não perca esse episódio, porque é muito esclarecedor antes de tudo. E para tratar desse tema, um tema que eu acho que está em alta, né? Vamos dizer assim, todo mundo está em dúvida. Eu tenho bastante, já tenho várias perguntinhas aqui para vocês. A gente está aqui com o professor Dr. Gessé Pavão, né, e que trouxe hoje um convidado especial para a gente, né, professor Gessé? O professor Dr. Biagio Gianetti. E acertei. Ele é italiano, gente. Eu não sei falar bem italiano. Eu sou nordestina. De Paulo Jacinto, arrasto assim, né? Falou falar. bem, não falou? Eu acho que falou, né? Falou certo. Professores, fique à vontade para se apresentar para a gente. Bom, é um enorme prazer estar aqui nesse grande programa que a gente sabe da audiência, é uma prestação de serviço público, né, para todos nós. E estar aqui com um convidado, um colega, um amigo de jornada é melhor ainda, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Gessé Pavão, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Análise de Sistemas Ambientais, e estou aqui com o professor Biagio. Professor Biagio, bem-vindo ao nosso SESMAC, bem-vindo à nossa instituição. Muito obrigado pelas boas-vindas, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Porque eu sou professor da Universidade Paulista e nós temos um projeto em conjunto, não, professor Gessé? É isso que nos une, né, atualmente. E nós estávamos até conversando sobre esse projeto porque ele nasceu naturalmente, né? Foi um convite, eu não o conhecia, isso já tem um ano, né? E a pesquisa é isso, é você convidar as pessoas que você entende que vão colaborar, né, com a sua pesquisa, e a pessoa que recebe o e-mail, ela se sentir à vontade em aceitar o convite. Então, prontamente, o professor Fene, a professora Cecília e o professor Biagio, que é o líder do grupo, me recebeu para essa visita de meeting, né? de nos conhecermos, para celebrar hoje o que a gente tem do projeto grandioso que essa instituição aprovou esse ano, que chama Oceanos de Plástico, visto a magnitude que vamos ter de volumes de informação. Estamos fazendo um primeiro evento para trazer especialistas e discutir a temática poluição dos nossos oceanos e, por que não dizer também, das bacias hidrográficas, que é por onde vem grande parte dos lixos plásticos de uso único, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essas coisas e o professor Biagio vai fazer a união dessas ideias e dizer para todos vocês que estão nos escutando quais são os passos que a gente vai tomar com as pesquisas e para onde a gente vai pretender chegar. Escutando essa fala do professor Gessé, a gente vê o quanto é importante a pesquisa, né? Porque esse projeto, eu conheço um pouco do projeto, é um projeto riquíssimo e de grande importância para a sociedade, né, como um todo. Então, assim, primeiramente, parabenizá-los, né? Está nessa missão, que a contribuição dele é grandiosa. E, antes de tudo, agradecer, né? Porque temos aqui referências na área. Então, parabenizar também o professor Gessé, que muito gentilmente vem fazendo um trabalho enorme e só vem captando esforços, né, professora? Exatamente. Para realmente fazer algo que seja, talvez, a solução de muitos dos problemas que enfrentamos quando se trata, até então, da poluição do meio ambiente. E isso vem conectando e fazendo com que nós conseguimos transformar o Centro Universitário SESMAC nessa conexão em pontes.
E daí surge nossa pergunta, né, professor? Nossa primeira pergunta, a nossa né? primeira pergunta é entender a diferença aí, né? Isso. Desastres naturais e ambientais é a mesma coisa, não é? São distintos. Começar pelo básico, assim. Muito bem. Bom, do ponto de vista das pessoas, né? Em ambos as pessoas sofrem, né? E tem perdas só que ocorrem naturalmente, são riscos que a gente tem por eventos naturais e que muitas vezes a falta de um sistema de alertas ou sistemas de segurança fazem que ocorram grandes danos, não? Ou, por exemplo, ocupação indevida em lugares que são de alto risco, isso que a gente escuta. Agora, quando são, isso seriam os naturais, não? Certo. Os ambientais, já há uma relação direta com alguma atividade humana, não? Que faz que ocorram esses desastres, esses problemas, não? E todas essas perdas que a gente tem econômicas e sociais, culturais, não? Por exemplo, existem casos no Brasil desses eventos de desastres ambientais, onde as pessoas perdem sua memória, né? E às vezes se perdem registros familiares, mas que são registros, por exemplo, muito importantes para a cultura brasileira, não? Registros, instrumentos musicais, que já existem poucos, né? Tem casos específicos, eu não quero entrar nos casos, né? Mas famílias que mantinham esses pequenos tesouros, mas que são tesouros nacionais, e que um desastre destes, provocados por empreendimentos desse tipo, se perde um patrimônio cultural, né? Sim. Certo? Então, quando uma pessoa perde seus documentos, a gente diz seus móveis, mas perde muitas vezes, o país está perdendo parte de sua cultura, né? Está nessas famílias, né? É isto. Basicamente, essa diferença. A Não sei se diferença ficou natural claro. não ficou. Então, naturais, vamos dizer, professor Vitor, que seriam as ações da natureza mesmo. Sim, por como exemplo, um terremoto, né? um tsunami, né? que a gente pode E ter um alerta. Isso. E os ambientais é mais tem uma intervenção do homem ali, Sim, né, sim, no processo. sim. Isso seria basicamente isso. Uma ação antrópica Certo. mais incisiva, né? Tá. Porque os efeitos da natureza, né, são formados por elementos químicos. E isso são instáveis. Não existe uma estabilidade. Eles vivem trocando, né, a todo tempo e a toda hora de estado. A exemplo, a água. Água líquida, água vapor, água sólida. E existe um quarto estado da matéria, né, que é o plasma. Então, essas matérias, né, esses átomos, eles vivem trocando de estado. E essa instabilidade é que provoca, né, essa falta de estabilidade, na verdade, nos átomos, né? A entalpia e entropia, né? Só para forçar um pouco a memória, é só a entrada e saída de energia de sistemas é que levam a essas instabilidades e provocam essa questão dos abalos, né? Como terremotos e tsunamis e chuvas, né? Isso tudo são ciclos biogeoquímicos, né? Isso irão acontecer a toda hora, a todo instante. Só que o homem interfere de forma incisiva, provocando mudanças repentinas na temperatura, né? Na umidade, e isso altera esses ciclos. E na alteração desses ciclos acontecem os desastres. Perfeito, professor. A gente vai falar muita coisa hoje, tem muita coisa para falar. Você que está nos assistindo e nos ouvindo, vamos fazer aqui um breve histórico para entender essa relação realmente, né, do ser humano, né, com o meio ambiente, porque eu costumo dizer que a natureza ela reage, né, ela não age muitas das vezes. Mas vamos começar a falar um pouco do plástico. Estamos vivendo uma era do plástico, né? Eu acho que grande parte dos insumos que observamos têm derivados dos sintéticos, enfim. Como é que os senhores, como pesquisadores, conseguem observar a sociedade aí, em especial com o descarte do plástico, bem como, né, de uma certa maneira, o uso desse insumo? Quer falar você? Ok, não é uma pergunta bem que leva a muitos tópicos e bem ampla, não?
Ok, o plástico traz... O plástico é muito difícil de controlar. Primeiro porque está presente a todo momento nas nossas vidas, né? Nossa roupa tem plástico, né? Sei lá, aqui nessa mesa está cheio de plástico, né? Assim por diante, né? E é muito difícil pensar as nossas vidas sem o plástico, sem tudo que ela traz de conforto, de segurança, né? Todos os benefícios que traz. Mas quando a gente fala plástico, existem muitas substâncias químicas envolvidas. A gente vê quando a gente vê nas embalagens, nos objetos, que tem um símbolo, né, para facilitar. E a gente tem alguns tipos de classificações. Mas cada um desses plásticos tem milhares de substâncias químicas que o compõem. Então, quando a gente está falando de plástico, a gente está falando de uma família de substâncias químicas enorme. Então, já estamos falando de um problema muito grande. Porque não é uma substância química só. Não é somente um composto. Nós estamos falando de uma família enorme, que a gente não tem controle sobre ela, porque a todo momento a indústria está gerando novos materiais, novos produtos. Então, não é uma coisa fácil que a gente diga assim, esses materiais a gente vai especificar. Não? Então, esse já é um problema. Depois, como ele vai parar na natureza, não? Nos oceanos. O não? descarte dele, né? Tem milhares de maneiras, desde o ar, na forma de poeira, a gestão de resíduos, quando não se faz de maneira correta, não? Que vai acabar chegando aos rios, aos córregos e, finalmente, ao mar. E também porque as pessoas usam plástico no mar, não? Usam nas suas atividades de lazer, ou no seu trabalho, e todo esse plástico acaba chegando ao mar. Então, imaginem toda esta sopa de substâncias químicas, não? De materiais, que tem muitos caminhos para chegar ao mar, muitos caminhos. A gente não tem um caminho específico que diga, esta é a única maneira que se nós bloqueamos esse trajeto, nós vamos controlar esse plástico chegando ao mar. Tá? Por exemplo, nossa máquina de lavar, toda vez que ela faz um ciclo, são 300 mil partículas de plástico que nossas vestimentas vão descarregar nos efluentes. Não sabia disso. 300 mil partículas. Tudo isso, né? Muito, muito. E o plástico tem uma vida muito longa. O plástico, ele foi gerado recentemente, 100 anos de invenção. Mas depois da Segunda Guerra, explodiu a produção de plástico e os seus usos. E esse plástico, digamos, da Segunda Guerra até hoje, está presente. Ele não se decompõe, não? Porque ele vai levar milhares de anos. Então, nós estamos acumulando substâncias químicas, não? Nesses ambientes naturais, não? Que são um caldo de substâncias químicas, muitas delas muito perigosas, que a gente não sabe quais são os efeitos. E existe uma ironia nisso, uma ironia uma ironia muito ruim para nós, né, como humanidade, né? A matéria-prima do plástico é o petróleo. E se a gente pensa como se gerou o petróleo, a teoria que diz como se formou o petróleo são pequenos seres unicelulares que tem no mar, não? Que são os substâncias que fazem fotossíntese. Não? Que existem as algas e existem estes seres vivos unicelulares. Não? Destes seres vivos, em processos geológicos, isso foi encapsulado, se gerou o petróleo. Então, nós retiramos o petróleo, fazemos os plásticos. Esses plásticos a gente vai cair no mar, vão voltar à sua origem, que são os oceanos, e vão afetar estes seres vivos. E estes seres vivos, eles são muito importantes para a geração de oxigênio na Terra. Se a gente pensa na origem da Terra, a Terra, quando ela se formou, não tinha oxigênio. O oxigênio foi formado por esse tipo de seres vivos, que geraram oxigênio da atmosfera. Ou seja, a atmosfera tem oxigênio, que é um produto da fotossíntese desses seres. E o plástico vai afetar a produção de oxigênio. Não?
Então, em termos de biomassa, 1% desses organismos produzem 50% da quantidade de oxigênio que tem no planeta. E capturam o carbono, quando a gente fala das mudanças climáticas. Então, a gente está afetando um ciclo muito importante, que é o ciclo, que é a bomba de oxigênio do planeta, da geração de oxigênio, e de captura de carbono. Nossa. E eu digo, a ironia é porque eles estão na geração do petróleo e agora vão ser afetados. Então, nós somos também irresponsáveis ao ponto de interromper um ciclo de vida. Sim, não é isso, sim. professor? Exatamente. E vale salientar o que o professor Biagio trouxe, né, para nós aqui, é que os achados arqueológicos de outras gerações nos enriqueceram de conhecimento hoje, né? Eu já tinha falado isso no podcast anterior. Deixaram os artefatos arqueológicos, as múmias, os móveis, toda uma estrutura que conta a nossa trajetória. Daqui a alguns anos, ou milhares de anos, essa geração vai ser taxada como a geração do plástico, né? Então, o que vai ser encontrado de plástico por conta dessa situação, porque ele é formado por uma substância, né, várias substâncias químicas, que foi feito para durar. Ser estável. Ele ser estável, leve não degradar. E resistente. E então, a gente tira para nossa casa no dia a dia o quanto a gente descarta. Exatamente. Então, realmente, a gente fica pensando, meu Deus do céu, onde vai parar, né? Tanto plástico descartado, como vocês estão colocando, que ele demora, a vida dele é bem longa. Sim, e só rapidinho aqui, que eu lembrei de um caso da minha filha de 7 anos, em casa. Uma coisa simples, que assim, faz a gente refletir, criança faz a gente refletir, né? E olha que eu tenho essa consciência até, viu? De desperdício, de descarte, eu tenho esse cuidado. Aí um cremezinho dela de hidratação terminou. Aí eu fiz, eita, Bia, me lembra de comprar, que acabou o seu. Ela fez, e cadê o pote? Eu joguei ela. Mãe, reciclar. Eu ia usar ele para uma outra coisa. Você não sabe o que é reciclar? Ela tem 7 anos. É ação humana, né? Tá vendo? Então, esse é o grande detalhe das novas gerações. O professor Gessé e o professor Biagio destacaram fortemente que realmente nós somos responsáveis até então, quanto professores, formarmos opinião, mas ao mesmo tempo multiplicar os saberes, né? E é justamente a nossa próxima pergunta, né? Quais são as ações que até então podemos realizar enquanto formadores de opinião, políticas públicas? Queria ouvir um pouco também sobre o Oceanos de Plástico, que é um projeto fantástico que vocês conseguiram desenvolver ao ponto de realmente transformar um insumo em talvez material aí, né, para a construção civil, que é uma forma também de reaproveitar esse material de forma sustentável, é isso? Já que o plástico foi projetado para durar e ele segue à risca todo o projeto pensado há 100 anos, então a gente tem que encontrar soluções para o excesso de plástico, porque o que já existe de plástico é notável e ele não vai ser parado, né? Vai estar sempre em ascensão. A indústria do plástico ela é cada vez maior pelas demandas e etc. E aí eu sonhei esse projeto, na verdade foi um sonho mesmo, de verdade, a partir de uma inquietação. Ao ir à praia, toda hora plástico voando, porque mais leve, né? Com essa situação, né? Me deparando com a situação e vendo que as pessoas também não se incomodavam com a sujeira, né? Viviam ali em meio àqueles plásticos e não se incomodavam. Então, assim, eu tenho que tomar uma decisão porque está me incomodando. E eu tratei isso dentro de um escopo de projeto de pesquisa para formar novas pessoas, né? Tanto é que a gente tem recursos humanos sendo formados, né? São mais de 80 pessoas sendo formadas nesse momento, né? São muitas bolsas. Já só reforçando, essas 80 pessoas são de áreas diversas também, isso. É isso? Começar dos pesquisadores, né? Então, nós temos pesquisadores de diferentes instituições, né? São 9 instituições de pesquisas, né? Interinstitucional. 2 delas internacionais, né? Nós temos um representante na Austrália e um representante em Portugal. Temos em São Paulo 2, a Unip e o CEMADEM. Temos aqui em Pernambuco, temos no Ceará, temos na Bahia, né? Então, são uma junção de pesquisadores que estão, né, focados, cada um
na expertise das suas áreas, mas todos com o mesmo objetivo, que é entender os caminhos que os plásticos percorrem, da onde eles estão saindo, possivelmente, dos continentes, claro, vão aos oceanos, reagem com as substâncias do próprio oceano, né, como o professor Biagi falou aqui, interfere nas cadeias tróficas, e todos nós, direto ou indiretamente, estamos consumindo microplásticos através dos alimentos que são, né, pescados. E há quem diga que não é adepto dos frutos do mar e congêneres. O sal de cozinha também tem problema. Ah, mas eu não uso sal, uso sal o ar também. A água. A água. Se encontra na água mineral. Se você disser água de garrafa, já se encontram micropartículas de plástico. Então, assim, toda a nossa dieta e toda a nossa fonte vital, que é o ar que a gente respira, lotado de microplástico. Então, a nossa realidade hoje é a coexistência com o microplástico no nosso ambiente e as perspectivas de melhoria dessa convivência, né? Como é que a gente vai acabar, não é um objetivo do nosso projeto, né? A gente quer investigar quais são esses caminhos que estão perturbando os ecossistemas. Por isso que o Oceanos de Plástico, né, um nome forte, a gente está estudando toda a cadeia linear do plástico, tá? E a gente está acoplando no final da cadeia a logística reversa com a economia circular, entendendo o ciclo de vida do produto, que aí depois o professor Biagi vai falar com mais propriedade, e algumas metodologias para a gente entender qual é a situação hoje da nossa sociedade com relação ao plástico, né? Porque viver sem um plástico me parece ser uma coisa muito distante. Tudo está envolvido, o plástico, como Tudo foi falado envolvido já desde o plástico. princípio, né? Só que a gente precisa ter as mentes pensando em alternativas, em possíveis soluções para a gente entender como é que a gente está hoje e até onde a gente vai com essa situação dos plásticos. Já existe uma possível solução, alguma perspectiva, alguma hipótese que poderia ser, de uma certa forma, trabalhada além do Oceanos de Plástico? Vocês já conseguiram materializar ou trazer algo para o nosso cenário dessa aplicabilidade? Não, eu estou pensando numa imagem que capaz que pode ajudar para entender o problema que nós estamos inseridos, né? Nós basicamente temos dois ciclos. Temos o ciclo tecnológico, que a gente sabe que cada vez aceleramos mais a produção. Nós cada vez somos mais eficientes em produzir. Não produzimos cada vez mais coisas, não? Temos máquinas, temos mais recursos e usamos materiais de uma forma muito inteligente, não? Para atingir todos os fins que a gente quer, não? E esse ciclo é muito rápido, muito rápido. E temos o ciclo natural. Não? Então, da mesma maneira que a gente tem um produto que a gente desenha, produz, certo? Consome, depois descarta, não? Em algum momento a gente pode reciclar, pode reutilizar, não sei o quê. A gente tem os ciclos naturais, que também o ciclo da vida, né? Não? Que também ele tem uma etapa de produção, de degradação, não? De reutilização e assim por diante. E a gente tem um ciclo que é o da ciência, do conhecimento, né? Então, a gente pode falar agora em termos... Esses são os ciclos materiais, de recursos, de energia, de materiais. E temos um que é o conhecimento. Então, conhecimento na ciência também tem um ciclo. Tem um ciclo de geração de novas ideias, ideias que elas vão gerando outras ideias e vão se alterando e vão modificando. E tudo para entender como que funcionam essas engrenagens, não? A engrenagem da tecnologia, do mundo humano, da economia, com a sociedade, e o mundo da natureza. E o que a gente sabe? Sabe que esse ciclo é muito rápido, e esse ciclo é muito mais lento. O ciclo natural é muito lento. Então, a gente está alterando ciclos naturais que eles levaram muito tempo, por exemplo, as mudanças climáticas. Nós estamos mudando o clima de uma maneira que nunca aconteceu na história da Terra, essa mudança tão brusca. A gente está mudando a composição da atmosfera.
Vejam o poder que nós temos, nossa civilização tem. Estamos mudando a composição do mar, estamos mudando o pH, estamos mudando a cor do mar. Muda o pH, muda a cor. Imagine esse mar lindo que nós temos aqui, em Maceió, que muda a cor. Tá? Os corais que começam a desaparecer. Tá? Então, eu falei dos fitoplâncton, né? Esses animais unicelulares, né? Que estão nas cadeias tróficas. A gente vai alterar essas cadeias também. Então, esses ciclos que são tão lentos, nós estamos alterando, nós estamos interferindo muito rapidamente. Então, o que a ciência tem, ela tem que se acelerar, não? Porque nosso conhecimento ainda, falta muito a saber sobre isso. E esses processos estão em curso. Então, a gente tem muitas incertezas. Na ciência, a gente tem poucas certezas. Então, o que vale nesses casos? A gente não tem uma solução clara, diga-se, por exemplo, ele acredita que nós podemos ter uma economia circular e conviver com o plástico. Eu gostaria de eliminar o plástico. Eu seria mais radical. Vamos eliminar o plástico. É impossível, mas gostaria muito de eliminar o plástico. Seria a solução, né? Se você é fumante, o cigarro te faz mal, pare de fumar. Qual seria a solução? Se o plástico faz mal, deixamos o plástico por outra coisa, que não temos alternativa. Não temos alternativa e a sociedade é muito difícil de mudar, porque há muitos interesses envolvidos. Muitos interesses. Então, como que a ciência pode contribuir? Com conhecimento. E nós estamos muito aquém. Falta muito ainda a gente a descobrir. Então, os projetos, como o do professor José, eles têm duas fases. Tem uma fase prática, que ele está encontrando um uso desses resíduos para que eles voltem para a economia e não impactem o meio ambiente. E no mesmo projeto, tem pesquisadores que queremos entender mais sobre os efeitos desse poluente. Não? Porque se a gente entende mais, a gente sabe como evitá-los no futuro. Então, a gente não tem uma resposta clara, sabe? A gente não tem uma solução clara que diga, olha, esta é a solução para tudo. A gente está enfrentando um problema que é muito grande e muito acelerado. E sério, né? Seríssimo. E muito sério. Complexidade. Porque a complexidade dele... Seríssimo. E um grande detalhe, que o professor ele usa esse material para ajudar, de uma certa forma, a custear e talvez reduzir esse custeio na construção civil, não é isso, professor? Encontramos um ponto de equilíbrio, na verdade, onde nós coletamos esse material que já foi utilizado, ou seja, se ele está descartado, ele já cumpriu o uso dele. Então, nós refinamos essa matéria-prima, que agora, ao invés de ser um resíduo, é uma matéria-prima, né? Então, nós reutilizamos, transformamos em fibras, né? Tanto é que, dentro do nosso projeto, essa é a última fase do projeto. Então, a gente vai do macro ao micro, né? A gente estuda o plástico a nível de espaço, né? A gente estuda o plástico a nível de praia, a nível visual, a nível microscópio e nanoplásticos, né? E escala nanométricas. E nós vamos à fase final do projeto, que é a destinação adequada do plástico, que não só a reciclagem, né? Não voltar a ser plástico novamente, mas sim dar origem a um outro objeto, um outro artefato, que no caso a gente substitui partes da areia e partes da brita por plásticos que foram retirados, né, do oceano e foram transformados em novas matérias-primas, né? Então, essa é uma lógica que a gente usou para fazer pesquisas e publicamos alguns trabalhos sobre isso, né? E temos pesquisadores, neste momento, executando pesquisas para entender se realmente a produção desses artefatos com plástico é eficiente ao nível da captura de carbono, ou seja, de evitar que gases de efeito estufa se acumulem na atmosfera, ou que a indústria tradicional faz, e o que é que a gente pode alterar na operação dessas indústrias normais que impacte menos na retirada da matéria-prima. Ou seja, a gente vai ter um trabalho comparando essas duas cadeias, né? A convencional e a que a gente está propondo
com a inclusão do plástico. Ou seja, são incertezas que a gente tem, então a gente, como pesquisador, a gente seria muito primário falar em soluções, mas a gente quer entender os processos primeiro para depois a gente conseguir... Buscar caminhos. Né? Primeiro são os caminhos para depois a gente estabelecer as metas. Eu fico, cada vez que a gente falou um pouco do projeto Oceanos no outro episódio, eu fico encantada, porque assim, é um projeto, meu Deus, a sociedade tem que dizer assim, obrigada por esse projeto, porque assim, vocês estão iniciando, é um grupo ainda pequeno, né, porque isso merece ter mais pessoas envolvidas, eu acredito que merece ter muito mais pessoas, pela urgência que o nosso planeta precisa, falado, é uma urgência. Né? É urgência, por isso que eu estou reforçando isso. E eu escutando você falar, professor Gessé, eu fico pensando assim, meu Deus, o que a gente pode fazer agora? Mas assim, eu sei que eliminar total é algo que eu acho que a sociedade não conseguiria, no momento. Você sabe que há experiência sobre isso? Há experiência? Há muitas pessoas que... Não sabia. Há muitas pessoas. Há livros sobre isso. De pessoas que decidem não usar mais plástico, não ter mais plástico dentro de casa. E é muito difícil. É isso que eu queria saber. Desde a escova de dentes, quando tudo, você começa... Né? A roupa, como você mesmo falou, cosméticos, né? Muitos cosméticos que também têm plástico, né, nos seus componentes. Embalagens de alimentos, tudo. né? Então, você eliminar o plástico é muito difícil, porque realmente eles trazem muitas facilidades. Mas tem experiências, tem livros, tem pessoas que conseguem viver sem o plástico. É como, sei lá, decidir alguma coisa, não sei, viver sem roupa, não sei. É um desafio grandioso, viver sem roupa e estar na sociedade. Uma coisa assim, uma coisa muito difícil. Mas, sei lá, ser vegetariano, que as pessoas... que é mais fácil, que as pessoas conseguem, mas são coisas extremas. Então, tem pessoas que experimentam viver sem plástico. Mas, assim, o resultado, é possível você... É possível, mas é uma vida radical. E você viver no meio do plástico, numa sociedade que te dá plástico a todo momento. Não? Então, você comprar, consumir coisas e você dizer, não quero que tenha plástico. Sei lá, comprar um eletrodoméstico e tem que ser tudo de metal. Sei lá, não tem que ter plástico. Quase impossível. É muito difícil. É muito difícil. Na verdade, as políticas públicas estão aí para isso. Eu acho que as ações afirmativas que o próprio projeto, né, até então Oceanos de Plásticos, traz para a gente, faz com que o plástico ele seja realmente, né, reaproveitado, reutilizado, que eu acho que já é um caminho nessa relação homem, né, meio ambiente, sociedade também. E daí surgem outras, talvez, preocupações aí relacionadas aos desastres ambientais, que a gente queria também trazer para a nossa discussão, até porque essa era do plástico precisa ser mais discutida, a ampliação das ideias e das propostas devem ser debatidas, por isso que vocês também estão com um evento fantástico na instituição, não é isso? Trazendo essa ideia desse debate, né? E aí eu queria já avançar também talvez, né, um questionamento social. O Brasil ele passou historicamente por diversos desastres ambientais e também, logicamente, que impactaram a sociedade. Fazendo uma referência lá em Brumadinho, em Mariana, o que ocorreu até então nesses cenários para que tivemos aí até então uma consequência avassaladora que botou, de uma certa forma, milhões ou milhares de pessoas em risco? Que aí a gente chama de desastre ambiental, como aprendemos no início do episódio, né? Exatamente. Que bom que você falou, porque o caso que eu falei da perda cultural era de Brumadinho. Perfeito. É um morador que tinha uma partitura de um evento folclórico que tinha na região, e que ele mantinha esta tradição, que tinha a partitura, que se perdeu, essa tradição, que estava escrita, estava o único registro. Com relação ao que a gente aprendeu sobre isso, desses grandes desastres que ocorrem no Brasil, e que estamos sendo recordistas, não? Porque é o maior desastre agora aqui na cidade de Maceió, não? Numa cidade também, não? Esse evento tão triste, não? Que vocês estão vivendo, não? Que está relacionado à indústria do plástico. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, exatamente isso. Não. Então, o que a gente deveria aprender a ser mais, a ter mais, a reconhecer a nossa ignorância. Tá? Então, assim, quando a gente diz que sabe tudo, que a gente tem tudo sob controle, pensar que realmente
existem muitos fatores que a gente pode não estar controlando. Não? Que a gente não pode estar controlando. E a gente fazer prevenção. Então, quando a gente, por exemplo, a gente não dizem dirigir o carro, não? Qual a melhor forma de dirigir? Forma preventiva. Não é você estar disposto no seu reflexo assim, em brecar, em desviar. Não, manter distância, uma velocidade que seja mais segura, sinalizar, não? Porque é uma forma preventiva. Então, se a gente adota a prevenção, se a gente adotasse a prevenção e fosse menos confiante em dizer, não, nós podemos escavar embaixo de uma cidade. Vejam, que parece agora que aconteceu o desastre, não é uma loucura você dizer que vai escavar e que o solo vai se manter por quanto tempo estável, não? E que há laudos que dizem que isto vai acontecer. E continuam fazendo, porque o interesse vai contra o bom senso, que é da preservação. Não? É como dizer que e assim a gente vê os acidentes de trânsito, volto de novo a essa imagem, não? Digo, eu sei que tenho que dirigir a velocidade que está marcada nas placas, eu sei que o carro tem umas limitações, que eu tenho limitações, mas eu quero chegar antes. E por isso eu provoco um acidente, certo? Grande, não? Então me faltou o quê? Um pouco de reconhecer as limitações que eu tenho e ser preventivo, não? Então a gente fala como que caldo de galinha nunca faz mal, isso que é sempre uma coisa faz mal a ninguém, né? Não faz mal a ninguém, não? Prevenção nunca faz mal. Não, nunca faz mal, não? E quando a gente pensa em coisas que são muito grandes, que são de grande escala e tão próximas da gente, a prevenção deve ser uma coisa principal. Implica em custos, implica em licenciamentos mais demorados, mas se justifica muito. Claro que na hora diz, isso atrapalha a economia, isso atrapalha muita coisa, isso é muito ruim, porque tantas licenças, tantas coisas que nós não gostaríamos, tantas leis que temos que cumprir. Mas era justamente para evitar situações como essas. Para evitar. E quando a gente diz, nunca acontece, tão poucas vezes, não? E é uma vez ou outra, e esquecemos tão rapidamente, é uma coisa um pouco, a gente está um pouco assim, numa era um pouco infantil, não? Verdade, parece que a gente precisa de um pai, de alguém que venha falar para a gente e dizer, olha... Tá ali toda hora puxando a orelha, né? Não brinque com fogo, não faça isso. Então, acho que essas lições nós deveríamos ter e ter mais humildade. E o que acontece com... eu não vou falar dos tomadores de decisão políticos, que eles são um reflexo do que a sociedade basicamente tem de informação, não? Que a gente faz as escolhas, não? Sim. Basicamente é isso, não? Mas esse mundo da academia e do mundo produtivo e do tomador de decisão também, tomadores de decisão pública também, precisamos conversar muito. E eu vejo muito difícil quando se tem um fórum entre acadêmicos e pessoas que têm outros interesses, ter uma conversa realmente aberta. É que eu digo assim, existe uma ideologia no mundo das empresas, no mundo dos negócios, que é muito difícil de quebrar. Muito difícil de quebrar. Sabe a história da Terra é plana? Pensam, por exemplo, se falam coisas, eu vou falar de coisas, eu vou ser provocativo, não? Porque eu quero ser provocativo, porque se fala assim, por exemplo, não? Que se não dá lucro, não tem interesse. Porque o lucro vai justificar muita coisa, muitos cortes. Mas é o lucro que realmente movimenta a sociedade? É o lucro realmente o nosso objetivo? Ou é o meio? O dinheiro é o meio para a gente atingir outros fins? Que é a qualidade de vida, que é, sabe? Que reflexão, professor. Que reflexão essa sua. Porque como que a gente coloca isto... Sabe que eu vejo muitos desenhos, muitas coisas que representam isso, mostra bem o modelo mental. Colocam meio ambiente, falam da sustentabilidade triple bottom line, 3 dimensões, que tem que ter um equilíbrio. Meio ambiente, sociedade, economia. Sempre que me mostram isso, eu digo, está errado. Porque a economia não está em cima da sociedade.
A economia é um meio para que a sociedade seja melhor, ter a qualidade de vida. Então, quando a gente permite que um empreendimento escape por baixo de uma cidade, faça uma escavação desse tipo, ou retire alumínio e tenha seus resíduos em algum lugar, o que for, o batão, sei lá, se gere poluição, coisa do tipo, é porque existe uma finalidade que é a qualidade de vida das pessoas. E se a gente está colocando isso em risco, não vale esse esforço. Certo? Isso é muito sério. E a gente pensar isso seriamente, temos que pensar isso. Que esse discurso que o lucro justifica tudo, porque é a bandeira que nós temos que carregar, isso está errado. Isso está muito errado. E essa conversa nós temos que ter com as pessoas que são do mundo corporativo. Certo? Eu já dei cursos para pessoas dessa área e é muito difícil mudar essa mentalidade. Muito. É uma questão cultural. Muito. Né? Muito forte. Há uma doutrinação muito grande. Muito grande. Enquanto você fala isso é impossível, isso não está em nossos meios. Eu não entendo. E aí você vê essas consequências. Sim. Você vê que o ser humano, onde está a preocupação com o ser humano, e a gente volta a pensar essa tabelinha, esse gráfico aí que você montou aí, essa pirâmide, né, da economia está acima da sociedade, está acima da questão ambiental. Para quê, então? Aí vai chegar um momento que não vai ter mais pessoas. Pelo andar da nossa vida aí, do nosso planeta, não vai ter mais pessoas. Eu fico preocupado também e contemplo do que o professor Biagi falou, é que a impressão que eu tenho é que eles ficam esperando as tragédias acontecerem, como outras já aconteceram, porque eles querem pagar para reparar, né? Então, assim, às vezes o dinheiro daquela reparação não consegue reparar... Posso falar uma frase que você usa muito? Pode. Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Tudo pode ser precificado. Então você pode reparar, você pode pagar. Mas aí não consegue reparar a memória. É isso que eu ia falar. A perda daquela partitura, isso. A fotografia da família. Não repara. A casa onde os cômodos, onde foram feitas muitas festas, onde você criou os filhos, onde você teve... Porque você como mãe, não? Mas mexe com a pessoa. Claro, isso é muito forte. É um discurso forte. Porque... É você esquecer que as pessoas viveram ali, seus filhos foram criados. E a reparação parece que consegue bloquear esse tipo, né? Porque assim, é uma prestação de contas para a sociedade. Você pagou, tá, mais que sua obrigação, mas, poxa, e o dano que foi provocado, né? Psicológico. Muitos. Como o professor Biagi falou, tudo existe preço para ser pago, mas até que ponto esse preço, você vai arcar com isso, pois né? Eu acho que é uma dose de esperança que fica até então com esse episódio do podcast. As pessoas sabem que Cubatão, por exemplo, hoje não é mais uma cidade poluída como era nos anos 80. Da mesma forma, né, nós tivemos aí um desastre relacionado ao Césio, né, e hoje essa cidade se reinventou. Vamos pegar aí grandes desastres, bombas, né, Hiroshima, Nagasaki, as cidades hoje são potências dos tigres asiáticos. Então, eu acho que uma dose de esperança fica, lições ficam. E hoje esse podcast foi muito esclarecedor nesse sentido, ao ponto de mostrar o caminho. Isso. Creio que o caminho e a forma, tudo deve ser, de uma certa maneira, reorganizada, para que a gente consiga transformar nossa sociedade com uma dose de esperança. São vidas, né? São vidas. Não são só ações, são vidas que estão envolvidas. Em especial, em Maceió, 4 bairros, né, fora as adjacências, foram afetados. É um pedaço de Maceió? Mas até então, são memórias que nunca mais teremos de volta. São famílias que são desalojadas e, de uma certa forma, não conseguem esses espaços da forma como tinham e da maneira como tinham. Então, é uma reinvenção de uma sociedade, mas fica aí uma dose de esperança, não é isso, professora, com esse podcast? Fica, e assim, a gente sabe da seriedade do que nós estamos vivendo, mas ficamos com essa dose de esperança que você falou, de saber que tem pessoas como vocês. E, mais uma vez, parabenizar mesmo, assim, né, pela iniciativa, por ter um projeto tão rico e poder, avançar. Espero que esse projeto avance bem cada vez mais e que várias pessoas venham somar também. E agradecer
a participação de vocês, porque foi rico demais. Na verdade, eu precisaria de mais tempo, de verdade, porque eu tinha mais questões que eu não consegui falar. Eu tinha dúvidas, né? E dúvidas mais bem reflexivas mesmo. Uma série de episódios sobre sustentabilidade. Eu acho que é bem rico. Eu estava pensando nisso. Bora lá. É uma temática que ela vai ser sempre atual em qualquer... Ela é atemporal. Vamos colocar assim. Porque assim, o que é o meio ambiente? É tudo. É o meio ambiente urbano, é o meio ambiente selvagem, é o meio ambiente lá do oceano, é o meio ambiente indígena, quilombola. Ou seja, onde é o meio ambiente? É tudo. Ô, professor, e que precisa ser falado a todo instante? Para ver se as pessoas começam a ter essa consciência que o professor Biagio colocou, né? Em todas as esferas, empresas, poder público, né? Sociedade como um todo. Então, assim, é uma temática que tem que estar sendo falada. Acho que relembrando as pessoas o que é que acontece, relembrando as pessoas as consequências das ações. Então vamos brindar aí, né? A dose de esperança que esse podcast vai deixar aqui pra gente. Mesmo pela e a gente agradece no fundo. Parabéns ao SESMAC pela iniciativa. Vamos lá, vamos muito obrigado, professor Biagio, pela presença sua aqui. Obrigado a todos. Esse foi mais um episódio do Fala aí, SESMAC. 50 anos iluminando histórias.